Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 6 de novembro. O Ibovespa apresentou queda de 2,35%, perdeu a mínima do pregão passado dentro do que a gente já tinha abordado na última videoanálise. Isso representaria uma sinalização de baixa no G60, confirmada, e um sinal principal de enfraquecimento desse sinal forte de alta do gráfico diário, que a gente viu no início da semana começando de maneira muito forte e terminando de maneira mais fraca, foi o que aconteceu nesta semana. Essa região aqui, essa região dos 46.700 pontos, é uma região de suporte para o Ibovespa, uma região onde parou aqui de cair no pregão de hoje, até se sustentou acima desse patamar. Pelo G60 ficaria mais para gerar um topo ali no G60 e continuar a movimentação para baixo, aí a gente já poderia falar em suporte na faixa dos 45.600 pontos. Por outro lado, se gerar uma primeira hora de pregão aqui para cima, fechando aqui para cima dos principalmente 47 mil pontos e gerando nova máxima na hora seguinte, isso é o que traria uma perspectiva maior de subida, de recuperação do Ibovespa em cima desse patamar de suporte que eu acabei de citar no gráfico diário. Inclusive seria a favor do movimento de alta no gráfico semanal, que começou bem a semana e depois deixou essa sombra superior aqui no candle da semana. Então ficaria ainda mais a favor desse movimento de alta no gráfico semanal. Para desmontar esse movimento, teria que voltar para baixo dos 45.400 pontos a partir da próxima semana. Mini índice operacionalmente traz possibilidade de venda a partir de segunda-feira se perder os 47.230 pontos, em torno de 205 pontos, 47.205 pontos. Se perder essa região, gera a possibilidade de buscar um day trade na ponta vendedora, na expectativa que esse gap de alta venha a ser fechado, um objetivo ali por volta dos 46.400 pontos. Por outro lado, se abrir subindo, gerando fundo ascendente acima do fechamento do pregão de hoje, já abre a chance de se trabalhar na ponta compradora, assim como o Ibovespa. O mini índice voltou a bater em cima de um patamar de suporte por volta dos 47.200 pontos. Na sequência, PETR4, o Petro terminou o dia em queda de 3,58%. A semana, essa queda de hoje reduziu a alta da semana, que ficou em 1,43%, mas assim como o Ibovespa, também ficou com a característica de um início de um movimento de alta no gráfico semanal. Para desmontar esse movimento, teria que voltar para baixo dos R$ 7,52. Se já perder a mínima do pregão de hoje, 7,73, já seria um sinal negativo, porque aumentaria a chance de buscar essa zona de suporte, 7,60, 7,52. Inclusive, seria mais um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Operacionalmente, em termos de day trade, possibilidade de venda se perder 7,79, com stop acima de 7,91, tentando pegar um movimento até essa zona de suporte, 7,60, 7,52. Para a ponta compradora, se abrir a primeira hora de pregão subindo, já fechando acima dos R$ 7,91, abre a possibilidade de compra na superação da máxima dessa primeira hora de pregão, tentando pegar uma continuidade aqui, uma retomada do movimento de subida no gráfico diário e uma continuidade desse movimento de alta no gráfico de 60 minutos. Na Vale 5, o dia foi de forte queda de 5,7%, pivô de baixa no gráfico diário, tendência de baixa de curto prazo, apontando para o suporte inicialmente dos 12,73, abaixo disso tem um gap em R$ 11,86. A Vale terminou muito mal a semana, queda de 6,91%, fechamento abaixo da mínima da semana passada, perda da mínima do mês passado. Enfim, o cenário gráfico da Vale para a ponta compradora deteriorou bastante, a não ser arriscando compra contra a tendência. Aí teria que depender muito da abertura do próximo pregão, alguma sinalização de recuperação nas primeiras horas de pregão. No teste da mínima de hoje, 12,98, seria algo positivo para se buscar alguma operação nesse sentido. Então, olhando agora os demais ativos, CSNA3, recomendação de compra no CSNA3, a recomendação foi feita, só para mencionar em relação à operação da Petro, cheguei a não mencionar isso, foi encerrada a posição de compra na PETR4 no pregão de hoje, tinha uma compra nela executada em R$ 8,09, com o stop que a gente já tinha subido o stop dessa operação, mas eu optei por encerrar em 7,95 com uma perda de 1,73% e uma redução do capital total de menos 0,19%. Só para mencionar por que eu encerrei um pouco antes do ponto estabelecido, foi porque a ação fez uma primeira hora de pregão gerando um sinal de topo no gráfico de 60 minutos e ainda confirmou perdendo a mínima dessa primeira hora de pregão, que era de 7,96.
Se essa videoanálise está sendo útil para você, excelente, clica aí dá um like nela, de antemão já agradeço. Inclusive inscreva-se no nosso canal no YouTube. CSNA 3, recomendação de compra, a ação veio para cima da máxima do pregão passado, 5,06. Nesse primeiro momento não executei a entrada devido a um relatório de desemprego, dados de emprego dos Estados Unidos, que iria sair. Optei por aguardar aí a movimentação do mercado após esse horário. Então, enfim, o ativo foi lá para baixo, perdeu a mínima, ou seja, superou a máxima do pregão passado, voltou para perder a mínima e na sequência conseguiu se recuperar e voltar para cima dos 5,06. Então houve a possibilidade de uma possível compra nesse ativo, recomendação em 5,07 executada em R$ 5,03, colocando 7% aí do capital total. Stop em 4,80, já tem como patamar ali de referência uma região em torno de 4,86, uma região que não deveria voltar mais para baixo dessa região. Objetivo em R$ 5,61, com risco de 5,33%. Vamos ver se ela abre no próximo pregão aí, se sustentando acima dos R$ 5,00, que seria algo positivo para a posição. Klabin também cheguei a recomendar a compra, mas não executou dentro do que a gente já tinha mencionado na última videoanálise. Itube 4 ativo que dentro do que, na média dos ativos que perderam força no pregão de hoje com o Ibov caindo, a Itube para mim se comportou muito bem depois dessa pancada para cima, desse movimento forte para cima, fechou a semana com alta de 6,37%, fundo ascendente no gráfico semanal, queda mais fraca aqui no gráfico diário. Se essa queda ainda vier um pouco mais para baixo no decorrer da próxima semana, ainda ficaria atento mais para a ponta compradora. A outra situação de compra, um pouco mais arriscada, seria comprar já na superação dos 28,14 com stop para baixo aqui dos 27,80 no início da próxima semana. BBDC4 eu terminei saindo da posição comprada, basicamente no valor que está aqui em 21,92, 21,93 com um leve ganho de 0,32%, vamos dizer assim 0 a 0, e um crescimento de mais 0,05 aqui na BBDC4. Também é outro ativo que vou ficar atento na próxima semana, Itube, enfim, dos bancos, ficar atento aí para uma possível entrada em um dos papéis aí, seja Itube, BBDC4 ou BBAS3. E por último aqui, Lame 4. Lame 4 também a posição foi encerrada da Lame 4. Posição da Lame 4 encerrada em R$ 17,90, um centavo abaixo do que a gente tinha entrado, menos 0,06% na operação e basicamente 0 a 0 no capital total. Não só na questão dos custos operacionais, seria um pouquinho maior do que esse menos 0,01%. Enfim, uma operação mais no 0 a 0 da Lame 4. Encerrei essa posição porque o ativo já tinha gerado sinal também de topo no G60 e no tempo gráfico inferior ao de 60 minutos gerou outra sinalização negativa após essa formação de topo na primeira hora de pregão. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.